Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos para mais um capítulo do livro Corações Profundos, Revelações Profundas, de Hernani Santos. Nós vamos continuar a leitura do capítulo 3 em diante. Caso vocês queiram, depois no Telegram tem a opção com estudo. É uma opção que foi preparada com muito carinho, com muito afeto. Tem lá algumas chaves de estudo. E nós hoje vamos continuar aqui no capítulo 3. O capítulo 3, o tema é Aprendendo a Orar com os que Oram. Aleluia. Vamos orar para poder começar essa leitura? Pai, nós te entregamos a leitura desse livro. Nós te entregamos, Pai, esse livro, Corações Profundos, Revelações Profundas, Pai. Abençoa, Pai, o irmão que vai acompanhar essa leitura. Abençoa, Pai, a pessoa que depois também irá ler com calma essa leitura, Pai. Que seja uma leitura de edificação, que seja um tempo de renovo, que seja um tempo de transbordo diante daquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia diante da sua presença, Pai. Abençoe grandemente, Pai, o pastor Hernani, que foi o autor deste livro, Pai, a qual tem um transbordo para a nossa vida, ao qual tem trazendo clareza e discernimento para aquilo que nós cremos dentro do Evangelho. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Aprendendo a orar com os que oram. Leia Efésios 6:18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo e no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Que tal nos matricularmos na escola da oração? Que tal aprendermos a orar com os que oram? Você consegue desvencilhar a fé, a nossa crença, os grandes feitos de Deus na Bíblia e as grandes histórias bíblicas da oração? Simplesmente não há um só de fato de Deus com o homem que este fato esteja ligado completamente à oração. Nosso próprio Senhor, o Deus que se fez carne, ensina-nos a orar. E ele fez isto ensinando pelo exemplo. Jesus não apenas falou de oração, ele orou. Seu exemplo de homem de oração é nosso maior exemplo de que a oração é para todos, absolutamente todos. Não importa se você realmente acha que a oração é importante ou tanto que se fale da oração, temos que orar. Existem livros, enquetes, congressos e tudo mais sobre oração, mas não oramos. O discurso é elevado e eloquente sobre o fervor e oração, mas praticamente não existem reuniões de oração nas igrejas e as que ainda teimam em permanecer com as reuniões de oração estão praticamente vazias. De fato, existem algumas pouquíssimas igrejas que têm reuniões de orações profundas do poder de Deus e de pessoas. Não há poder sem oração. Não há unção do Espírito Santo sem oração. Nenhuma obra do Espírito é feita sem oração. Não há avivamento sem oração. Não há poder nos bancos onde há púlpitos vazios de oração. Aleluia. O cansaço físico não impedia Jesus de orar. A Bíblia afirma que Jesus se levantava alta madrugada depois de um dia intenso de trabalho e ia para o seu lugar de oração. E ali ele derramava sua alma em oração. Jesus sempre soube que a vida de oração deve preceder a qualquer serviço de Deus. Ao meu ver, nenhum crente deveria viver sem orar, e nenhum líder de ministério está apto a operar, a agir e a fazer sem uma vida saudável de oração. Aprenda. Piedade precede o trabalho. A Bíblia também afirma que Jesus orou quando foi batizado, como está escrito em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Também lemos que Jesus se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas por milagres, como está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 17. Jesus orou numa noite inteira antes de escolher os 12 discípulos, como está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Jesus orou antes de fazer uma pergunta importante aos discípulos sobre quem dizes que eu sou, como está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 18 e 20. Jesus orou no Monte da Transfiguração, antes de subir a Jerusalém, para ser preso, condenado e morto na cruz, como está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 29. Jesus orou antes de ensinar seus discípulos a orar, como está escrito em Lucas, capítulo 11, primeiro versículo. Jesus orou no túmulo de Lázaro, como está escrito em João, capítulo 11, versículo 41 e 42. Jesus orou por Pedro antes que ele o negasse, como está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32.
Jesus orou durante a instituição da ceia, como está escrito em Lucas, capítulo 22 e 19. Jesus orou no Getsemane, na hora mais decisiva da história, como está escrito em Lucas, capítulo 22, 40 e 44. Jesus orou na cruz, como está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Para Jesus, a oração era prioridade. Jesus buscava muito mais que intimidade com o Pai. Aleluia. Jesus buscava muito mais intimidade com o Pai do que desempenho perante os homens. Jesus amava o povo, mas sempre priorizava seu tempo com o Pai. O evangelista Marcos registra 3 momentos quando Jesus preferiu o refúgio por meio da oração. Primeiro, depois de seu bem-sucedido ministério de cura em Cafarnaum, quando a multidão o procurava apenas por causa dos milagres, como está escrito em Marcos, 1º capítulo, versículo 35 e 37. Segundo, depois da multiplicação de pães e peixes, quando a multidão queria fazê-lo rei, como está escrito em Marcos, capítulo 6, versículo 46. Terceiro, no Getsemane, antes da sua prisão. Jesus era um homem de oração e não abandonava nada por isso. Devemos entender que a oração exige disciplina, regularidade, insistência e rotina. No seu tempo com Deus, sempre irá existir rotina. A rotina é imprescindível para tudo. Necessitamos de rotina e oração. Exige que você requeira isso da sua carne. Isso nunca irá mudar. Nunca haverá um tempo em que você realmente diga: como eu tenho um prazer enorme por orar sempre, só tenho prazer. Jesus deixou claro, o espinho realmente está pronto. Ele realmente sente esse prazer. Jesus deixou claro, o espírito realmente está sempre pronto. Ele realmente sente esse prazer. Ele realmente busca esse tempo de oração e sente prazer no Senhor, mas a carne sempre será fraca. Ouço alguns dizendo: não consigo sentir prazer ou a presença de Deus enquanto oro. Então faço algumas perguntas. Por quanto tempo você costuma orar? Eles costumam me dizer: vai de 10 a 15 minutos. Isso mesmo. Os que oram essa média, de 10 a 15 minutos. Posso lhe afirmar, normalmente, esse tempo nem dá para calar sua carne, pois os primeiros 30 minutos só servem para calar, matar e mortificá-la. Pode ser que aqueles que já se acostumaram a orar ultrapassem esse período de batalha contra a carne, logo no início de seu tempo com Deus. Mas, normalmente, nos 30 minutos, quase nunca sentimos nada ao orar. Não sentimos nada, só cansaço e enfado. Por isso é que você precisa continuar insistindo. Insista. Você ficará calado, sumirão as palavras, mas fique ali. Logo, em alguns minutos, elas voltam. Brevemente, você romperá as auroras do tempo. Logo, os portais da carne serão rompidos e então vencerá. Compreenda isso. Insista na oração diária. Insista com sua carne, mesmo que sumam as palavras. Fique ali, subjugando sua carne. Fique em silêncio, fique de joelhos, mas fique. Garanto-lhe, as palavras vão voltando. Por anos, luto pela minha vida de oração. Oro ao Espírito Santo para orar sempre. Aleluia. A necessidade dos homens de oração. O grande clamor de nossos dias é por homens e mulheres como Jesus, de profundo estudo da palavra e de oração. A Igreja do Senhor, hoje em dia, precisa de homens de oração que executem suas tarefas solenes e urgentes de enfrentar os dilemas das pessoas. A maior necessidade da Igreja hoje é de homens de oração. Os homens de oração são os únicos com os quais o Espírito Santo pode contar. Repetindo o que Leonard Rivel nos disse: nunca ouça homens que não ouvem a Deus. Os homens espirituais são os homens de oração. Os apóstolos eram homens de oração. Além de serem mestres na palavra, eram mestres na oração e se dedicavam a ensinar o povo a orar. Esse sempre foi o grande segredo dos homens de Deus do passado. Eram homens e mulheres de oração. A marca mais profunda da Igreja Apostólica está em que ela ensinava nossos irmãos a orar incansavelmente, sem esmorecer. Entenda, meu amado irmão, ninguém finge que ora e ninguém finge que é de oração.
A vida de oração está sempre refletida nos olhos e nas atitudes de quem ora. Homens espirituais geram uma mentalidade espiritual nas pessoas, e homens carnais geram mentalidades carnais e vazias. Vá por mim. Homens carnais não conseguem prosseguir como sendo espirituais, por mais que pareçam, por mais que tenham cara de piedade. Por outro lado, a existência de oração na vida de um homem e mulher de Deus é reconhecida e constatada em seus olhos e em sua vida. Homens e mulheres de Deus de oração têm olhos molhados, não têm olhos fundos. Iremos aprender, lendo este livro, que não é difícil saber quais são os homens e mulheres de Deus em oração. As atitudes de quem ora são completamente diferentes das atitudes de quem não ora. Sua maneira de lidar com situações da vida, com seus filhos, esposa ou marido, com a igreja, discipulado e até mesmo questões financeiras é diferente. A vida de um homem ou mulher de Deus é comandada completamente por sua vida de oração. Aleluia. Homens de oração, a nossa escola. Além de Jesus, temos grandes homens de oração que ensinam a tão sublime prática da oração. A presença manifesta de Deus é a maior necessidade da igreja. O Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. A igreja necessita urgentemente da presença manifesta de Deus. Assim como não é difícil saber que homens e mulheres são, de fato, homens e mulheres de oração, assim também não é difícil decifrar que a igreja desses homens e mulheres é também igreja de oração. Toda cultura estabelecida no púlpito será também uma cultura desenvolvida entre esse povo. Perguntaram a D.L. Moody como faz para trazer um avivamento sobre a igreja. Ele disse: acenda uma fogueira no altar. Perguntaram a John Wesley: qual o seu segredo para que as multidões te sigam? Ele disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. É impossível andar com Deus e não ser impactado por Ele, assim como é impossível andar com homens de Deus sem ser influenciado por sua vida com Deus. Os homens de Deus são empolgantes, atraem, impressionam, impactam. Andar com um homem de Deus é emocionante, é empolgante. Ouvir suas experiências com Deus, ouvir de seus tempos com Deus, ouvir de suas revelações, de seus tempos de oração, das suas conquistas. É impossível, de fato, não saber quando se está próximo de um homem ou mulher de oração. É seu nível espiritual que determina sua referência. A estatura espiritual de um servo ou serva de Deus é medida por sua vida de oração. Nenhum homem é maior que sua vida de oração. Agora, você já se perguntou o que de fato mata a nossa vida de oração? Muitas coisas podem matar nossa vida de oração, mas gostaria de destacar aqui algumas. Porém, a causa principal é o pecado. O homem que peca deixa de orar, e o homem que deixa de orar, e o homem que ora deixa de pecar. Não dá para ter a unção que almejamos com o pecado que toleramos. Examine Êxodo 32 e 33. Entenda a necessidade da presença de Deus. Impaciência, a porta de entrada do pecado. Arão fez um bezerro de ouro e o povo passou a adorar esse ídolo. Eis o relato da Escritura. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Esse, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro, emburriu e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Êxodo 32, do 2 ao 4. Note. O povo se entregou ao pecado, entregou-se às práticas ofensivas a Deus, bebedeiras, danças sensuais, orgias, rebelou-se contra Deus, abandonou Deus e rendeu-se ao pecado e à idolatria, e imediatamente subiram à indecência e à imoralidade, como está escrito em Êxodo 22 e 23. Agora preste atenção. O povo não pediu um ídolo. Ele disse: Moisés nos dava Deus, agora você, Arão, nos dê Deus. Aí é que está o problema. O que o povo pediu? Deus, e Arão construiu para eles um ídolo. Sabe por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Arão não tinha a mesma intimidade com Deus que Moisés. Arão não viveu a experiência com Deus que Moisés viveu. Como já disse, é notória a vida de homens e mulheres de Deus, de oração, de piedade. É o tipo de coisa que não dá para fingir, está estampada nos olhos. Aleluia.
Como ter de volta a presença de Deus? Observe, Êxodo 33, 7. Moisés sente o fardo e retira-se para orar. Aqui está uma chave mais poderosa para manter-se orando. É sentir o fardo. Como é possível continuar à frente do rebanho do Senhor e não sentir o fardo? Como é possível estar diante dos olhos do Senhor e não sentir o fardo? Como é possível saber que temos um terrível adversário e só o fato de sermos salvos coloca-nos diante de uma terrível batalha e não sentir o fardo? A minha pergunta para você é: você sente o fardo? Quem não ora não sente o fardo. Pois bem, Moisés sentiu o fardo. Devemos orar sempre, pois o fardo do ofício é demasiado pesado. E quem sente o fardo ora, mas depende de Deus sempre. Primeiro, você sente o fardo? E o que você faz quando sente o fardo? E mais, sente o fardo pela presença de Deus? Qualquer avivamento começa quando homens e mulheres de Deus sentem um fardo em seus ombros. Então a única opção é orar. Toda restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. Não basta apenas deixar o pecado ou não vivermos em terríveis pecados morais. Só o fato de não sentirmos o fardo, de não vivermos sobre os joelhos, já se faz um terrível pecado diante de Deus, pois é sempre quando sentimos o pesado fardo sobre os nossos ombros e voltamos à prática da oração que a presença de Deus retornará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te entregamos a leitura desse livro. Nós te entregamos, Pai, esse capítulo 4, que seja um tempo de renovo, que seja um tempo de formatação, que o Senhor esteja conosco nesse período de leitura, Pai, que o Senhor nos ensine, nos direcione, Pai, a andar na sua presença, a andar na sua palavra, Pai. Que seja um mover, que seja ali um tratar conosco no nosso íntimo, Pai, nos direcionando a ter uma intimidade, um rompimento com relação à oração. Te louvamos e te agradecemos por este tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã eu continuo com o capítulo 4, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, que Ele esteja contigo em todo o tempo. Te louvo e te agradeço pela oportunidade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.